Olá, pessoal. Boa noite. Vamos iniciar, então, nosso terceiro dia com a terceira aula aqui do nosso curso de imersão PESB, com o tema de coloração histológica e preparação, com o tema de coloração histológica. Então, e na aula de hoje a gente vai ver 3 colorações que são muito usadas na nossa rotina histológica, que são as colorações de PAS, a coloração de Grocô e a coloração de tricome de Mason, né? Então, vamos iniciar aqui pela coloração de PAS. Bom, coloração de PAS nada mais é que o método do ácido periódico de Schiff, que ele é utilizado aí para a identificação de substâncias formadas por carboidratos, ok? Então, o PAS vai identificar na célula, no tecido, as substâncias que são formadas por carboidratos. E também, no caso dos fungos, ela vai corar, né, os polissacarídeos que formam a parede celular desse micro-organismo, ok? Então, aqui nós vemos uma lista de componentes celulares, né, e tissulares, os quais são PAS reativos. Nós temos o glicogênio, né, o amido, mucina, membranas basais dos tecidos, né? A alfa-tripsina, ela vai reagir, né, na presença do PAS, a reticulina, né, os fungos, além dos polissacarídeos, mas as cápsulas também dos fungos. Grânulos pancreáticos e coloides tiroidianos, que são características de cistos na tireoide, ok? Muito bem. E o que o PAS ele vai trazer de informação diagnóstica para o patologista? Ele vai detectar que o aumento, eu trouxe três características diagnósticas em que o PAS vai estar envolvido, né? Ele vai detectar o aumento do glicogênio no fígado, ok? Também ele vai detectar as glândulas secretoras de mucina, no caso dos tumores, né? Essa característica aqui vai ser um diagnóstico diferencial, né, para diagnóstico de tumores, ok? A detecção de glândulas secretoras de mucina. E também, no caso da doença renal, ok? No caso da doença renal, ele vai detectar aumento na membrana basal. Isso vai se caracterizar devido a quê? Pela cápsula de Bowman, né, está danificada. Então, quando você, na doença renal, você observa o aumento da membrana basal, isso no tecido, né, no tecido renal, o aumento da membrana basal vai caracterizar o quê? O rompimento, né, ou a cápsula de Bowman, ela vai deixar de fazer a sua função fisiológica, ou seja, vai estar danificada pela doença renal. E aí você consegue perceber isso através do aumento da membrana basal, ok? Vamos passar, então. Então, qual vai ser o mecanismo, então, desta técnica do PAS?
O método de BAS ele vai ser baseado na reação de grupos aldeídos livres dos carboidratos com o reagente de Schiff, ok? Para formar um produto de coloração vermelho-magenta brilhante. Então, você vai ter aqui nessa figura esquemática, você vai ter uma unidade de glicose, que vai compor ali o glicogênio, né? Você vai ter uma unidade de glicose. E aí, o ácido periódico aqui, demonstrado aqui pelo HiO4, ele vai reagir com essa molécula de glicogênio, liberando, então, duas cadeias aqui de aldeído, né? Do grupo aldeído. E essas cadeias de aldeído vão reagir com o Schiff, formando o produto final, que é a coloração magenta. Então, vamos recapitular aqui. A oxidação do ácido periódico de uma unidade de glicogênio dentro de uma unidade de glicose dentro de glicogênio. No caso aqui, uma molécula de glicose. Então, observe a clivagem do vínculo entre o carbono 2 e 3, que é esses dois carbonos aqui, e a formação do grupo aldeído. Aqui vai reagir com o ácido periódico, né? E vai liberar dois grupos aldeídos e, após, vai reagir com o reagente de Schiff, que a gente vai ver melhor o passo a passo mais adiante. Então, nós temos, então, como reagentes o ácido periódico, né, 0,5%, que vai ser o ácido periódico 0,5 gramas, e a água destilada 100 ml. Vamos ter também o ácido clorídrico, 1 molar, seria o ácido clorídrico 8,33 ml de ácido clorídrico e 100 ml de água destilada. E temos também metadisulfito de potássio, 0,55%, que seria 0,55 gramas de metadisulfito e 100 ml de água destilada. E, além disso, o reagente de Schiff, que deve ser mantido na geladeira refrigerado. Vai ser 200 ml de água destilada, 1 grama de fucsina básica, 1 grama de metasulfito de sódio e 20 ml de ácido clorídrico molar, né? E essas duas substâncias aqui, a gente viu como prepara também aqui. Bom, depois de preparar o reagente de Schiff, é importante testá-lo, e, para tanto, deve-se pingar gotas dele em um pouco de formol, a 10%. Caso a solução fique vermelha púrpura, indica que o reativo poderá ser realizado. Esse daqui seria o teste de qualidade para o teu reagente de Schiff, né? Deve pingar algumas gotas no formol. Se a solução ficar vermelho púrpura, indica que o reagente poderá ser utilizado. Então, como seria o passo a passo dessa coloração? A etapa de desidratação, desparafinização e desidratação, a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui nela, que a gente já sabe que o xilol, né, para remover, o objetivo é para remover a parafina, o álcool aqui é para hidratar, e a água destilada, no caso, tá, gente? Bora observar aqui, não é água corrente, é água destilada, também utilizada para hidratar. Após a água destilada, você vai usar o ácido periódico 0,5%. O que esse ácido periódico vai fazer? Vai oxidar os açúcares em aldeídos. É aquela reação que eu mostrei, que tinha
a molécula de glicose, né? E aí eu adicionava o ácido periódico e fazer uma quebra da reação expondo, né, os aldeídos. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai oxidar os açúcares, né, em aldeídos. Após o ácido periódico, eu venho fazer uma lavagem em água destilada 3 vezes, faço esse procedimento. O objetivo é remover o excesso do reagente, né, do ácido periódico. Após a água destilada, eu venho para o reagente de Schiff, né? Qual o objetivo? O reagente de Schiff ele vai ligar-se aos aldeídos, né? Ficar os aldeídos livres das 2 cadeias ali naquele glicogênio, naquela molécula de glicose. Então, o reagente de Schiff vem e vai se ligar a esses aldeídos. Após o reagente de Schiff, submeto o material no metasulfito de potássio 0,55%. Faço 2 lavagens nele, ok? Para quê? Para remover o excesso do reagente de Schiff não ligado, né? Porque ficou algumas moléculas do reagente de Schiff se ligaram aos aldeídos, porém ficou um excesso de reagente ali livre. Então, vou usar o metasulfito de potássio para remover esse reagente que ficou livre ali, não ficou ligado às moléculas de glicose. Após o metasulfito, eu venho para a água corrente, que ela vai ajudar a desenvolver, né, a cor rosa na água corrente. Após a água corrente, submeto a hematoxilina. A função da hematoxilina aqui vai ser corar os núcleos, ok? Após a hematoxilina, eu venho para a água corrente de novo para remover o excesso do reagente. Após a água corrente, passo no álcool para hidratar e xilol para remover o álcool e montar. Ao final desse processo, a gente vai ter como resultado os núcleos corados em roxo azulado, né? A membrana basal, fibrina, muco, amiloide, coloide, moléculas com elevado nível de glicogênio ou polissacarídeos neutros, de coloração rosa a vermelho púrpura. E aqui, essa imagem, como é que fica a nossa coloração de Schiff, já identificando aqui nesse roxo, né, coloração roxa, os núcleos, e você percebe, vou aumentar aqui na lupa, que a característica do núcleo é aquela que a gente falou na aula passada, com aquela coloração da hematoxilina mais intensa e menos intensa. Você já percebe aqui. E o restante corado no PAS. Aqui nessa imagem tem uma curiosidade que você vai observar aqui vacúolos, ok? Eu já vou falar qual é esse tecido aqui que está sendo corado. Mas está sendo, você percebe esses vacúolos. E esses vacúolos, eles eram preenchidos com depósito de glicogênio. E provavelmente, na coloração, a maioria do glicogênio, ele saiu, ele se perdeu durante o processo, ou durante o processamento, ou durante a coloração. E por isso que ficou esses espaços brancos aqui, esses vacúolos. E a gente vai entender que tipo de tecido é esse aqui. Vamos para o texto aqui rapidinho. Isso daqui é um diagnóstico de meningioma, que é o nome dado às lesões expansivas intracranianas ou espinhais originadas nas células da aracnoide, ok? Uma das 3 camadas que circundam, né, o sistema nervoso central.
sendo elas a dura mater, aracnoide e a pia mater. Em 90% dos casos, essas lesões elas são benignas, 8% são atípicas e 2% apenas são malignas. E então, esse tecido aqui é um tecido nervoso, ok? E ele tem essa característica que eu falei para vocês aqui, que essas células elas eram um depósito de glicogênio e esse vacúolo aqui se formou exatamente devido à perda da maioria do glicogênio, por isso que formou esses vacúolos aqui. Aqui, mais uma imagem para a gente entender a coloração. Aumentar aqui para vocês verem os núcleos, né? Estão percebendo os núcleos e o PAS. Aqui nessa imagem são células de hepatócitos, né? E a legenda diz que é um PAS positivo forte, né, do citoplasma na parte dos hepatócitos com aspecto granuloso em grande aumento. Você percebe, então, que esse aspecto granuloso aqui é o glicogênio, ok? E, então, a gente parte agora para a coloração de tricômio, né, do método de Mason. Então, a coloração de tricômio, porque a gente tem vários métodos, né, do tricômio. E o que a gente vai ver aqui é o método de Mason. Então, é uma técnica usada para evidenciar fibras elásticas, que são estruturas que formam feixes muito resistentes e conferem propriedades características aos tecidos onde são encontrados. Por exemplo, tendões, ligamentos, cápsula de órgãos, derme, osso, cartilagem, todas essas estruturas são formadas por fibras colágenas, ok? E o tricromo de Mason, ele usa principalmente para caracterizar e discriminar diferentes, ele é usado, né, para caracterizar e discriminar diferentes tecidos conjuntivos e componentes de tecidos moles, né? Cora fibras elásticas, colágenas diferentes de músculo liso, né? Ele consegue fazer essa distinção de fibras elásticas para músculo liso. E também ele ajuda na detecção do aumento do colágeno, né? Que esse aumento do colágeno ele é um indicativo de processo fibrótico, ok? Então, e aqui nós temos os reagentes. A gente vai ver uns reagentes aqui do método do tricômio, método de Mason, ok? Então, os reagentes que a gente vai usar nessa coloração vão ser a solução de Bohn, o que vai ser preciso para a gente fazer a solução de Bohn? 75 ml de ácido pícrico saturado, 25 ml de formol 100% e 5 ml de ácido acético glacial, ok? Essa seria a solução de Bohn. Também a gente vai utilizar a hematoxilina férrica, 1 grama de hematoxilina em pó e 100 ml de álcool 95%. Essa hematoxilina férrica a gente também vai chamar de solução A, ok? Teremos também a solução B, que seria o quê? O cloreto de ferro aquoso, 29%, eu vou usar 4 ml, né, do cloreto de ferro aquoso, 95 ml de água destilada e 1 ml de ácido clorídrico. E eu vou juntar as partes iguais
na hora do uso, ou seja, na hora que eu for fazer a minha coloração, eu vou juntar a solução A com a solução B, em partes iguais. Também eu vou precisar da solução de Scarlett de Biobrick, ok? Para essa solução, vou necessitar de 90 ml de Scarlett de Biobrick aquoso 1%, 10 ml de fucsina ácida aquosa 1% e 1 ml de ácido acético glacial. Além dessa solução, vou precisar também da solução do ácido acético glacial 1%, que como eu vou fazer esse ácido acético glacial 1%? Eu vou usar 10 ml de água destilada e 1 ml de ácido acético glacial. Vou precisar também da solução ácida fosfotungstênica fosfomobilítica. Como eu vou fazer essa solução? Eu vou usar 2,5 gramas de ácido fosfotungstênico, 2,5 gramas de ácido fosfomobilítico e 100 ml de água destilada. E, por último, a solução de azul de anilina. Seria 2,5 gramas de azul de anilina, 2 ml de ácido acético glacial e 100 ml de água destilada. Como seria o passo a passo dessa coloração? Processo de desparafinização e hidratação, né? Terminando aqui na água corrente, ok? Após a água corrente, passo pela solução de Boan, ok? A solução de Boan, ela vai ser o meu mordente. E ela vai ficar 1 hora, ok? Ela vai ficar 1 hora a 60 graus Celsius, ok? Aí você pode colocar na estufa. Então, a solução de Boan vai ficar no meu material por 1 hora a 60 graus Celsius na estufa, né? E ela tem o objetivo de ser um mordente da reação. E aí eu vou deixar esfriar. Eu deixo esfriar, após 1 hora eu deixo esfriar e passo aqui para a água corrente, que ele vai remover o excesso do reagente, né? Qual é o tempo que eu deixo nessa água corrente? Aqui ele fala, até sair a cor amarelada do reagente, ok? Até sair a cor amarelada. Após a água corrente, eu passo aqui pela água destilada. Após a água destilada, eu vou passar aqui pela solução AB. Lembra da solução AB? A solução AB, que é a solução que a gente viu aqui. Na verdade, é o composto, né, da hematoxilina férrica A e B. Então, a hematoxilina férrica é formada pela solução A e B. E eu só vou juntar essas duas soluções na hora de eu fazer a minha coloração. Então, saiu da água destilada, coloco na solução A e B. Misturo as duas soluções e coloco no meu material. Objetivo, corar os núcleos. Após a solução AB, eu passo para a água corrente, para remover o excesso do corante. Após a água corrente, passo para a água destilada. Após a água destilada, solução de Scarlett de Biobrick. Qual será o objetivo da solução de Scarlett de Biobrick? Corar músculos, ok? Citoplasma e queratina. Após a solução de Scarlett, passo pela água corrente, que vai remover o excesso do corante.
após água corrente, água destilada. Após água destilada, solução do ácido fosfotungstênico, fosfomobilítico. Essa solução aqui vai agir como diferenciador. Ele vai tirar o excesso do corante anterior. Após a solução a solução ácida, água destilada. Após água destilada, a solução de azul de alinina, que vai corar o colágeno e o muco. Após a solução de alinina, água destilada para tirar o excesso do reagente. Após água destilada, solução do ácido acético glacial 1%, que vai agir também como diferenciador, vai tirar o excesso da solução de alinina. Após a solução de ácido acético, água destilada para remover o excesso de reagente, álcool para desidratar, xilol para remover o álcool e montar. Ao final dessa coloração, espera-se ver os núcleos pretos ou na coloração cinza, ok? O citoplasma, a queratina e as fibras intercelulares em vermelho e o colágeno e o muco em azul. Aqui, mais uma imagem de tecido neural, ok? Aqui essa patologia é a cromomicose cerebral, rara, com poucas dezenas de casos relatados. Ocorre tanto em regiões tropicais como temperadas, com um gênero quase absoluto, com um predomínio quase absoluto do gênero Cladosporus. Os pacientes não apresentam doenças cutâneas concomitantes e não se sabe a via de acesso ao cérebro. Então, esse fungo aqui, ele acessa o cérebro, né? E o que ocorreu aqui? O fungo se instalou aqui e ele formou uma cápsula fibrosa. Ele formou uma cápsula fibrosa em decorrência do quê? Do processo inflamatório. O fungo se instalou, né? O organismo ele detectou um invasor, né? O que ativou o processo inflamatório aqui, para combater esse invasor, formando essa cápsula aqui fibrótica. Cápsula fibrótica, né? Que se formou em torno da massa necrótica central. E aqui, num maior aumento, aqui, a gente vê aqui no maior aumento, né? A coloração em azul seria o colágeno, ok? Seria o colágeno. O núcleo, dá para ver pequenos pontos pretos, né? E as estruturas intracelulares ali em vermelho, citoplasma, ok? E aqui também a gente pode observar que é possível, no caso dos fungos também, tricromo de Mason, ele fazer essa detecção. Aqui vocês estão vendo uma hifa, né, de um fungo, ok? Então, um tricômio, porque ele trabalha com essas três colorações, com três cores, né? Núcleo ali em preto e cinza, citoplasma vermelho e azul, para distinguir as estruturas. Ok? E aqui você vê o vermelho, né? Destacando o núcleo e as outras estruturas, o azul destacando o colágeno. E aqui a última coloração que a gente vai ver hoje é o método de Grocot, ok? Método de Grocot. O método de Grocot, ele é um método, né, para a detecção de fungos, ok?
que também pode ser visualizado com outras colorações, como PAS, tricrômio, que a gente viu agora há pouco, mas o fungo, o Grocô, é aquela coloração que faz aquele diagnóstico diferencial, ok? Então, a gente tem que as doenças causadas por fungos são mais comuns, né? São as micoses superficiais, são conhecidos como os fungos dermatofíticos, né? São conhecidos como fungos dermatofíticos, pertencentes a esses gêneros aqui, o microspórios, né? O tricófito, né? E o dermatófito. São esses 3 tipos de fungos que causam micoses superficiais. Eles podem aparecer nas formas de leveduras ou de micélios, ok? Podem ser detectados também pela coloração de HE, pelo Grocô e PAS. Então, o método de Grocô, a gente vai usar os seguintes reagentes. O ácido crômico, 4%, seria 4 gramas do ácido crômico e 100 ml de água destilada. Outro reagente seria disulfato de sódio, 1%, que seria 1 grama de sulfato de sódio e 10 ml de água destilada. Tiosulfato de sódio, 5%, 0,5 gramas, ou 5 gramas de tiosulfato de sódio e 100 ml de água destilada. Vamos ter também aqui o nitrato de prata, 0,21%, que eu vou chamar de solução A, e dessa solução A, desse nitrato de prata, eu vou fazer uma solução estoque. Então, do nitrato de prata, eu faço uma solução estoque que eu vou chamar de solução A estoque. Eu vou usar 2,1 grama de nitrato de prata, 1.000 ml de água destilada. E eu vou conservar essa minha solução estoque em temperatura baixa por até 3 meses. Ele vai ter essa validade de 3 meses, essa solução. Ok? Vou usar também a metanamina bórax, que eu vou chamar de solução B, e dela também eu vou fazer uma solução estoque. Então, eu vou fazer o estoque, vou fazer uma solução estoque da metanamina bórax, ok? Vou usar 27 gramas de metanamina, 3,8 gramas de bórax, 1.000 ml ou 1 litro, né, de água destilada. E dessa solução B, também, ela vai ter eu vou estocar e ela vai ter uma validade de 3 meses, de até 3 meses, se eu conservar ela em uma temperatura baixa também, ok? Vou precisar de uma solução de prata-metanamina. E essa solução de prata-metanamina, eu vou conseguir misturando as soluções A e B que eu acabei de fazer, que estão em estoque. Então, a solução de prata-metanamina são partes iguais das soluções A e B. Eu vou fazer uma nova solução a cada uso. Então, na hora que eu for usar, eu vou fazer a cloração de Grocô, eu pego a minha solução estoque, em partes iguais, misturo, né, na hora, e antes eu tenho que filtrar antes de usar. Vou precisar também do verde luz ou verde brilhante, né, 0,5%, também em solução estoque. Como é que eu faço? 0,2 gramas de vermelho brilhante ou vermelho luz, água destilada, 100 ml, ácido acético glacial, 0,2 ml. E a minha solução de uso do verde luz seria 0,2, seria 10 ml
do verde luz 0,2%, 50 ml de água destilada. Também, essa solução de uso, eu vou fazer uma nova solução a cada uso. E como seria o passo a passo dessa coloração? Você vai ter processo de desparafinização e hidratação, terminando aqui na água corrente. Após a água corrente, eu coloco na água destilada. Ok? Após a água corrente, coloco na água destilada. Após a água destilada, no ácido crômico, para oxidar o corte por 1 hora. Após essa 1 hora, disulfito de sódio, 1%. Após o disulfito de sódio, água corrente para remover o excesso do reagente. Após a água corrente, água destilada. Após a água destilada, passo para a metanamina bórax, solução de uso. Ok? Seleção de uso. Com que objetivo? Impregnar a prata, né? Objetivo de impregnar a prata. E após 15 minutos, eu vou controlar ao microscópio até que os fungos corem em marrom dourado. Então, essa etapa aqui da coloração de grocô é muito importante você atentar para esse passo aqui, né? Na hora que a gente chega aqui na metanamina bórax, ok? Na solução de metanamina bórax, que tem a função de impregnar a prata, eu vou deixar por 15 minutos. E após esses 15 minutos, eu vou controlando a coloração ao microscópio. Eu tiro a lâmina, vou no microscópio e olho, né? Até que os fungos, né, eles ganhem essa coloração de marrom dourado, ok? Então, ele vai ficar na metanamina bórax em torno de 15 a 20 minutos, com você controlando, né, essa virada da coloração que ele vai dar. E a estufa vai ter que ficar a 60, ele vai ter que ficar na estufa a 60 graus Celsius. Então, você vai colocar a lâmina com reagente na estufa, 60 graus Celsius por 15 minutos. Passou 15 minutos, você vai começar a controlar a virada, né, da coloração, até o máximo 20 minutos. Com 15 minutos, ele já deve ter virado, mas você vai controlar ali, né, para ter certeza, ok? Passou esse tempo, ele vai para água destilada. Você vai dar 6 lavagens na água destilada. Após a água destilada, tiosulfato de sódio, 5%, para retirar o excesso de prata. A gente pode dizer aqui que ele vai agir como diferenciador, né? Após o disulfato, água corrente. Após a água corrente, o verde brilhante, solução de uso. Para quê? Que vai ser a nossa coloração de fundo, ok? Vai ser o nosso contraste. Após o verde brilhante, álcool para desidratar estilol, para remover o álcool e montar. Após esse processo, a gente espera ver os fungos e a mielina em preto, o fungo em preto, veja, as hifas, células em forma de levedura, e as células em forma de levedura, claramente delineadas em preto, ok? A mucina e o glicogênio em cinza, marrom e o fundo verde. Então, como a gente vê aqui, o fundo é verde, né? E no aumento maior, aqui nessa outra figura, nós vemos as hifas em preto, delineadas aqui, e
essas outras estruturas circulares, que seriam as leveduras, ok? Bora voltar aqui para ver. Olha, fungos em preto, hifas claramente delineadas, ok? E é isso que a gente vê aqui. As leveduras e as hifas, ok?